Fala meus amigos, no vídeo de hoje eu vou estar montando esse aquáriozinho aí pra vocês. É um aquário cubo de 40 por 40 40, que totaliza aí 64 litros. Esse aquário ele vai ser um aquário plantado, um plantadinho low-tech de baixa demanda, com plantas bem fáceis de serem mantidas. Esse vai ser um aquário para eu começar a estudar, então eu pretendo gastar muito pouco nele. Tudo que eu pretendo fazer nele é mais do modo caseiro, né? Até o próprio CO2 que eu vou fazer futuramente será um CO2 caseiro. Então, sem muita enrolação, galera, essa luminária que vocês estão vendo aí, ela tem um refletor de LED de 50 watts. É uma luminária branco frio que bate aí 4.500 lumens. São 6.500K, né? Como eu falei anteriormente, é uma branco frio. A suporte dela, a base, são canos PVC de 20mm pintados de preto. Pintei com jet mesmo comum, um jet preto brilhoso. Esse refletor é muito bom, galera. Esse refletor aí chama um refletor em barra, né? Porque ele tem um formato diferente dos tradicionais. O preço médio de um refletor desse vai de 75 a 90 reais, tá? Eu paguei 85 reais nele lá no nosso amigo Tal Pai Tal Fish. Como eu não quero manter esse aquário com muita coisa, muita fertilização, com CO2, né, caro, então eu decidi investir pelo menos numa iluminação bacana, né, mas até que eu não gastei tanto. Eu gastei aproximadamente 100 reais para montar essa luminária. Esse é o substrato que eu estarei utilizando no aquário. É uma areia inerte, galera. Aí de primeiro eu comprei 8 kg, mas acabou que depois eu tive que comprar um pouco mais. Ela, quando entra em contato com a água do aquário, ela dá um efeito um pouco diferente do que vocês estão vendo aí na mão. Ela fica um pouco mais avermelhada. E a ideia desse aquário aí é justamente não ter substrato fértil, é manter de uma forma o mais simples possível, como eu já falei anteriormente aí para vocês. Eu tô usando um copinho aí para poder adicionar o substrato já estava lavado. É uma areia também que não é cara, no meu ponto de vista não é cara essa areia. Ela varia aí de 4 a 5 reais o quilo. Eu comprei também lá no Marquinhos da Tal Pai Tal Fish. Basicamente, quase tudo que eu comprei para esse aquário, eu comprei lá no Marquinhos da Tal Pai Tal Fish. Em todos os meus aquários eu tenho o hábito de deixar o fundo com mais areia. Então nesse daí não poderia ser diferente. Eu deixei o fundo com uma camada de areia maior do que a parte da frente. Eu usei uma régua aí. A régua é tradicional, acho que muitas pessoas usam uma régua também para poder alinhar o substrato e conseguir distribuir direitinho aí pelo aquário. Com essa imagem aí agora vocês vão conseguir ter uma noção melhor do que eu estou falando sobre deixar a parte de trás do aquário com uma camada de areia mais alta. Um dos primeiros problemas que eu percebi nesse aquário aí é que eu vou ter que comprar uma escada, né, para poder mexer nele, porque eu coloquei ele na parte mais alta da estante que eu tenho. Então aí por isso vocês estão vendo um pouco da minha dificuldade em inserir o braço até o fundo do aquário. E até a importância de falar sobre a questão da altura de um aquário plantado, né? Evitem ao máximo aí ter aquários plantados bem altos. Esse aquário aí, ele já tem 40 de altura. Eu acho que para um aquário plantado seria no máximo estourando aí 50 centímetros de altura, não mais do que isso. Eu vou montar um hardscape também bem simples. Eu só vou utilizar essa raiz aí. É uma raiz de aroeira, então eu mandei bem na hora da seleção da raiz. Ficou uma raiz bem bonita. Aí eu vou começar a reposicionar para ver qual é o melhor ângulo, né, vamos dizer assim, para essa raiz dentro desse aquário. É uma raiz que ocupou praticamente a parte da base do aquário inteiro. Então, na minha opinião, vocês vão ver logo mais aí na parte da frente, que é a imagem mais interessante, né? Ficou bem bacana. Essa é uma raiz já tratada, então eu não precisei fazer nenhum tipo de tratamento. A única coisa que eu tive um pouco de dificuldade no primeiro dia apenas foi porque ela ficou um tempo sem água, um tempo fora d'água. E eu precisei colocar uma rocha aí um pouco maior para fazer um peso para que ela não boiasse. Eu não estarei utilizando muitas rochas nesse aquário. Essas que eu estou colocando aí são pequenos fragmentos de brita de granito. Uma brita grande que eu tinha, eu quebrei. Aí saíram esses fragmentos dela aí. Selecionei os melhores para colocar nesse aquário. Somente 5 desses bem pequenos aí, só para dar um charmezinho, né, dentro do aquário. O sistema de filtragem será tocado por esse filtro Canister Hang-On da Samsung. Ele tem 500 litros hora, tem um compartimento bem bacana interno aí para mídias mecânicas, biológicas. Eu fiz um review dele, vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser saber mais informações desse filtro bem bacana aí. Eu já tô com ele há mais de um ano, é bem silencioso, vale bastante a pena ter um bichinho desse aí. Aí eu vou adicionando mais um pouquinho de areia no aquário, né? Como eu tinha falado para vocês, de primeira assim eu não comprei o suficiente, né, para fazer a parte mais alta que eu queria atrás, o relevo, né, mais alto atrás. Inicialmente eu tinha comprado 8 kg desse substrato inerte. Aí da segunda vez que eu fui na loja para comprar um pouco mais, eu comprei mais 5, né? Então totalizando aí 13 kg de substrato nesse aquáriozinho cubo,
para fazer o hardscape, né, o layout na verdade, nessa situação aí, desse mesmo jeito que eu fiz. Lembrando aí, né, a área do aquário ele tem 40 por 40, então para ter uma camada bem bacana aí para esse plantadinho, eu utilizei 13 kg no total. Antes de começar o plantio, eu adicionei só um pouquinho de água, só para chegar a cobrir toda a camada de substrato, né, deixar o substrato bem úmido, bem macio, para poder fazer o plantio de forma bem bacana. E essa areia, vocês vão perceber, ela é bem fina. Alguns grãozinhos, depois que eu comecei a adicionar água, eles começaram a boiar conforme o nível da água foi aumentando. Na verdade, o que eu analisei mesmo é que parece que essa areia é um pouco porosa, né? Então ela fica com um pouco de ar. E conforme ela vai perdendo esse ar que teoricamente fica por dentro dela, ela começa a afundar. Vocês vão perceber aí que eu só passei a mão por cima assim para tirar um pouquinho da areia, da parte da superfície da água, tirar um pouquinho do ar que fica dentro delas, né, para facilitar que elas afundem o quanto antes, e rapidamente elas já afundaram. Como a parte de trás do substrato ficou bem alta, eu decidi reduzir um pouco, né, a altura do cano de captação de água do canister hang-on, para que justamente nenhuma partícula da areia aí vá parar dentro do canister e isso possa prejudicar, né, o impeller, prejudicar a bomba do canister ao longo do tempo. E isso por experiência própria, galera. Eu já tive um canister que o cano de captação ficou muito próximo da areia, a areia era muito fina, ficava muito tempo em suspensão e acabou parando a areia dentro do canister e depois estragou a bomba. Fora o barulho, né, que começa a fazer depois lá no impeller por conta da areia que vai entrando. Então vamos tomar bastante cuidado com isso. Para vocês verem melhor, galera, a situação do ar dentro do substrato aí, como eu tinha falado para vocês, é muito ar, galera. Olha a quantidade de bolha que tem aí no fundo do aquário, na parte de cima também. Isso aí que vocês estão vendo, ó, maiorzinho na superfície do aquário, são bolhas cheias de areia do substrato. Olha só que doideira. E depois de um tempo, depois de uns 2 dias, que foi começando a diminuir a quantidade de substrato com ar. E as plantas, né, galera? A parte mais importante do aquário implantado são as plantas, né? Normalmente eu também passo as plantas no clean para evitar que a gente leve algum tipo de caramujinho para dentro dos nossos aquários, né? Evitar que caramujo acaba virando uma praga, isso pode de repente até prejudicar as folhas das nossas plantas. Eu peguei bastante planta, eu vou botando o nome delas aí conforme vai passando o vídeo, mas todas as que eu peguei são de baixa demanda, né? São plantas como chamam de low tech. Essas plantas eu peguei lá no meu amigo Vitor Hugo da Mundo dos Discos, e se você quiser acompanhar, né, essa saga aí, pegando as plantas lá na loja do amigo Vitor Hugo, eu fiz um tour pelos aquários dele lá, que tem muita planta mesmo na loja dele. Coloquei todos os nomes de todas as plantas que a gente foi vendo durante o vídeo. Eu tenho certeza que se você gosta de plantas, vai gostar desse vídeo também. Vou deixar o link do vídeo aqui na descrição, beleza? E a parte mais prazerosa, né, galera, a hora do plantio. Eu não plantei tudo com a mão um pouco complicado de plantar. Eu utilizei uma pinça aí, ó. Essa pinça eu já tinha aqui em casa guardada, tá muito tempo guardada, e eu fui fazendo uma organização lá conforme eu tinha falado no vídeo do Vitor Hugo lá da Mundo dos Discos, né? Plantas de fundo, plantas de transição de meio para fundo. Futuramente eu vou estar vindo fazer vídeo falando mais sobre isso, sobre esses detalhes aí. Eu ainda sou novato, tá, galera? Então ainda tem muita coisa que eu tô aprendendo. Essa planta que eu tô pegando agora é uma Hygrophila Tiger, que eu vou colocar bem na parte da frente, que é uma planta um pouco menor, é uma planta também que eu quero acompanhar o crescimento dela. E agora falando sobre a questão do nível da água, como eu tinha falado para vocês, justamente essa questão aí na hora do plantio, a facilidade, né? Na hora do plantio, ao invés da gente ter que ficar enfiando o braço todo dentro d'água, a gente enfia só a nossa mão no máximo ali, né? Para não ter que ficar fazendo aquela molhadeira toda e acabar também dando mais trabalho pra gente. E em relação ao nome das plantas, como vocês já puderam perceber aí, eu vou deixando aqui na tela conforme eu for pegando as plantas para inserir aí, para plantar no aquário, que é mais fácil botar o nome na tela. O nome da maioria delas começa daí, Hydrocotyle tripartita, que é o famoso trevinho, né? Então tem nomes bem complicados de serem ditos, né? Ainda tô aprendendo, até na hora da diferenciação do plantio, foi um pouco complicado diferenciar uma planta da outra, mas devagar nós vamos aprendendo. Agora, enquanto vocês vão curtindo aí, eu fazendo o plantio, né, no aquáriozinho plantado, eu vou deixando aqui o nome das plantas na tela para vocês.
E agora, galera, chegou a hora de dar uma condicionada na água. Então vou utilizar o condicionador de água da PowerFert, que é a nossa parceira aqui do canal. E posteriormente estarei utilizando o BioStart e o BioBacter, né, que são aceleradores biológicos, para eu também estar podendo adicionar o mais rápido possível os animais aí dentro do aquário. Eu não costumo adicionar os animais imediatamente, né? Assim que eu monto o aquário, eu não costumo fazer isso. Eu costumo fazer depois de 24 a 72 horas, quando eu uso acelerador biológico. Como esse aquário é um aquário plantado, então as plantas também ajudam e muito na filtragem biológica do aquário. E outra coisa, né, outro fator que influencia bastante, que os animais que eu estarei colocando aí dentro são animais que não produzem tanta matéria orgânica, são animais pequenos, peixinhos de cardume. Então, galera, esse é o meu ponto de vista, né? A questão do acelerador biológico, ele depende muito da fauna, do tamanho do aquário, do filtro que você vai montar, que você está montando no seu aquário, do tipo de aquário, se vai ter planta, se não vai. Então, tudo isso, na minha opinião, influencia bastante na sua decisão em adicionar a fauna o quanto antes ou aguardar aquela ciclagem de mais de um mês. Vocês puderam perceber que ficou uma rocha bem grande em cima do tronco ali da raiz, né? Só coloquei essa rocha aí mesmo, galera, porque a raiz ela ameaçou boiar. Então eu acabei colocando essa rocha aí só para segurar ela um pouco mais no fundo e não correr o risco dela bagunçar todo o layout. E olha o que aconteceu com a água do aquário um dia depois de ter montado. Pois é, galera, eu cheguei lá, a água tava assim bem turva. Para mim, na minha opinião, né? O que aconteceu aí foi que conforme a água foi entrando no substrato, teve aquela situação, né, que eu comentei com vocês, que aparentemente os grãozinhos desse substrato aí são meio porosos, e conforme ele foi absorvendo a água, né, ele foi automaticamente soltando, vamos dizer assim, essa poeirinha aí em suspensão. Basicamente o que eu fiz aí para dar uma melhorada nessa água foi uma TPA. Na mesma hora eu fiz uma TPA e adicionei o Zenac, galera. O Zenac também pode ser utilizado em aquários plantados. Inclusive a galera do plantado curte bastante, né, utilizar o Zenac. Hoje eu uso o Zenac em todos os meus aquários. Confesso que eu fiquei até com um pouco de medo de utilizar no aquário plantado, mas aí eu consultei o pessoal lá da Reef Point, né, e a galera falou que o pessoal do plantado inclusive gosta bastante, que eu posso usar. E aí eu usei e já vou mostrar o resultado para vocês aí, mas antes eu vou adicionar os animais, obviamente. E nesse dia eu fiz uma visita ao meu amigo Carlão, que é um grande distribuidor de peixes aqui do Rio de Janeiro. Ele tem essa estrutura aí que vocês estão vendo, incrível. E eu fui lá para buscar alguns ciclídeos africanos, na verdade, e ele acabou me presenteando com alguns outros peixes para o nosso aquário plantado também. Obviamente eu aproveitei a visita e fiz algumas imagens lá na estrutura do Carlão, né, que é uma estrutura muito irada, muito bem montada e bem cuidada também. Mas isso já vai ficar aí para vídeos futuros, para deixar vocês até com gostinho aí de quero mais. Eu selecionei duas espécies para iniciar, né, a fauna do nosso aquário. Eu não pretendo ter muito mais peixe do que isso não, tá, galera? Eu tenho aí nesse saquinho as mocinhas. A água do saquinho tá azul, porque eu normalmente utilizo o Clean também, né, para desinfectar os peixes antes de adicionar no aquário. As mocinhas, elas têm uma função bem bacana, que é comer os caramujos. Ou seja, ela serve também como um controle de pragas, vamos dizer assim, de forma bem resumida. A segunda espécie é o Mato Grosso Véu. Eu comprei um cardume de 6 exemplares de Mato Grosso Véu. É um peixe que é barato, é muito bonito, desenvolve uma coloração bem bacana, né, quando ele é mantido em boas condições, em condições ideais para ele, né. Tem um nado um pouco diferente, principalmente por conta das suas nadadeiras que são véu, e eu acho que vai dar um visual bem bacana, vai dar um contraste bacana aí no nosso aquário. Obviamente eu não reutilizo a água que eles vêm de viagem, galera, até porque eu adiciono Clean, né? Então eu coloco dentro desse potinho aí água do próprio aquário para fazer a soltura dos animais. Uma coisa que eu aprendi principalmente na loja é que a gente deve evitar utilizar a rede para colocar vários peixes no mesmo momento dentro do aquário, porque os peixes vão se debatendo ali dentro da rede e um vai arrancando a escama do outro. E esse fator de um arrancar a escama do outro é um fator que preocupa, porque você pode estar abrindo ali portas de entradas para algumas doenças, bactérias, parasitas, enfim. Aí, como vocês puderam perceber, eu já tinha tirado a rocha também, que eu tinha colocado para fazer peso no tronco, né? Então o visual já mudou um pouco, já deu uma melhorada. Essa raiz aí que eu selecionei para colocar nesse aquário, eu acho que casou muito bem. Vocês vão conseguir ver melhor agora com a água bem cristalina no dia seguinte. Um dia depois eu já consegui ver um resultado que me agradou bastante. Olha só como é que estão os peixes, a coloração dos animais já bem adaptados no aquário, né? As mocinhas, elas ficam aí pro meio das plantas, né? Elas normalmente vão se escondendo aí pelo fundo do aquário, quase não dá pra ver. A água ainda não está no seu ideal, não está
cristalina do jeito que ela deveria estar. É uma montagem nova ainda, então ela vai maturar ainda com o tempo. Ainda ficou uma camada de gordura aí na superfície. Acredito que na próxima TPA que eu for fazer, a água já vai melhorar bastante. Uma coisa que me chamou a atenção foi a questão das plantas. Alguns ramos aí das plantas já estavam abrindo outros brotos, novos brotos. Ou seja, as plantas só de um dia para o outro já deram uma grande modificada. Então tá mais aí do que comprovado que essas plantas que eu selecionei, sim, são plantas de baixa demanda, né, que você não precisa de muita coisa para poder manter umas plantas dessas nos aquários, principalmente quando se trata aí das higrófilas, né? As higrófilas, elas já vão se desenvolvendo muito bem. É claro que ainda não está no ideal, né, em relação às plantas, ainda dá para melhorar bastante coisa, então com o tempo aí nós vamos fazendo ajustes e fazendo as melhorias. Vocês puderam perceber que eu não estou utilizando termostato nesse aquário. Sim, galera, eu tenho termostato, mas eu não quis colocá-lo para não poluir muito a imagem, o display. Estamos passando pelo verão, sou do Rio de Janeiro, então aqui no momento eu não tenho necessidade de ter um termostato nesse aquário para aquecer a água. Lembrando que as plantas, elas dependem de uma temperatura mais baixa, então não precisa deixar uma temperatura bem alta. Então 25, 26 graus para essas plantas, acho que 26 já é o ideal, já fica bacana demais. E vale lembrar, né, que a Fish Room é um ambiente climatizado, justamente para manter a temperatura dos aquários. Outra situação é o CO2 caseiro. Futuramente sim, estarei fazendo um CO2 caseiro, estarei filmando aqui para vocês também. Quem tá me ajudando nessa aí é o amigo Lincoln do canal Mr. Beta. Ele me deu várias dicas aí, provavelmente vou estar fazendo um CO2 caseiro com ácido cítrico. E sobre fertilização líquida, eu não pretendo iniciar fertilização líquida, pelo menos eu não tenho essa ideia no momento, até porque o aquário está bem no início, então o ideal é que a gente vá observando, né, esperar o aquário maturar um pouco, para poder depois talvez começar uma fertilização nele. Sobre tempo de luz, galera, como tem uma luminária que é relativamente forte, eu tô deixando um tempo de luz diário de 6 horas, beleza? 6 horas já está sendo o suficiente aí. Eu inicialmente estava acendendo manualmente, mas eu já comprei um timer para deixar de um modo automático, que no meu ponto de vista é o ideal. Se ainda restou alguma dúvida sobre esse aquário plantado, deixa aqui nos comentários que eu vou procurar responder todos vocês, beleza, galera? Não esquece, se você não for inscrito, se inscreve no canal ativando o sino das notificações. Deixa aquele like maroto também para fortalecer a gente e segue a gente lá no Instagram, @monsteracobr. Contato de todos os nossos colaboradores, de nossos apoiadores, estará aqui na descrição desse vídeo. Valeu, meus amigos? Então tamo junto, é nóis, fiquem todos com Deus e fui!